síntese pelo método gráfico e análise dos espectros infravermelho FTIR e Raman para o composto de coordenação dietil de tilcarbamato de ferro 2. A química dos ditilcarbamatos começou no início do século XX. Ditilcarbamatos são compostos de coordenação organosulfurados que formam complexos estáveis com metais de transição. Graças a isso, eles apresentam diversas aplicações, por exemplo, no processo de vulcanização da borracha e como fungicidas na agricultura. Aplicações biomédicas desses compostos também têm sido investigadas. Nosso objetivo foi realizar a síntese do composto dietil de tilcarbamato de ferro 2 seguindo o método gráfico e também estudar sua estrutura usando espectroscopia vibracional de acordo com a teoria do funcional de densidade. Empregamos o funcional híbrido B3LiP e o conjunto de bases 6311-GDP. A síntese do composto foi realizada segundo o método gráfico de acordo com a literatura. Os cálculos teóricos foram feitos com o software Gaussian 09W em um notebook i5 com 16 GB de memória RAM. O espectro infravermelho do composto foi obtido com o espectrofotômetro Perkin-Elmer 400 FTIR e o espectro Raman foi obtido com o espectrofotômetro Bruker, modelo RFS 100/S. Nesta figura vemos a estrutura otimizada proposta para o composto. Na tabela 1 apresentamos os dados obtidos para as distâncias interatômicas e os ângulos que calculamos. Os dados calculados são bastante próximos dos dados experimentais obtidos por Illeperum e Feltham, os autores que sintetizaram o composto nos anos 70 e que estudaram sua geometria por difração de raios-x. Aqui temos o método gráfico empregado para a síntese. Os gráficos sobrepostos mostram que os limites de pH 3 ou mais para obter concentrações significativas do ligante sem perda do metal devido à formação de hidróxido podem ser determinados de acordo com o intervalo indicado. É acima de um pH de 7 que ocorre a deposição de hidróxido de ferro 2, juntamente com o composto de interesse. E aqui temos os espectros infravermelho e Raman experimentais. Como se trata de um composto de coordenação, as bandas de maior interesse são as de metal ligante. Na tabela 2, então, nós destacamos as principais atribuições Raman infravermelho, calculadas e experimentais, que correspondem aos modos normais de estiramento para as ligações carbono-enxofre, ferro-enxofre e carbono-nitrogênio. Fizemos a comparação entre os espectros experimentais e os espectros calculados. Obtivemos um erro padrão de 0,00203. O coeficiente de correlação linear R de Pearson foi de 0,99988 e o R² ajustado foi de 0,99975. Esses resultados mostram que há concordância significativa entre os dados calculados e os dados experimentais, o que sugere que a geometria proposta para o composto está correta. Sintetizamos o composto de coordenação dietil de tilcarbamato de ferro 2, utilizando a rota de síntese orientada pelo método gráfico. Isso possibilitou determinar as condições ideais para a síntese, ao mesmo tempo em que forneceu um panorama qualitativo e quantitativo dos fatores de condicionamento. Obtivemos uma proposta para a geometria otimizada do composto utilizando a teoria do funcional de densidade. Os dados calculados concordam com os dados experimentais obtidos por cristalografia de raio-x pelos autores que sintetizaram o composto por primeira vez. Fizemos as atribuições vibracionais para os modos normais do composto e destacamos aqueles que caracterizam seu esqueleto estrutural, que são os estiramentos, nas ligações carbono-enxofre, ferro-enxofre e carbono-nitrogênio. Nos espectros, identificamos essas bandas. Obtivemos uma concordância significativa entre os espectros calculados e experimentais, o que sugere que a geometria proposta está correta. Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES. Muito obrigado.